Saudações, saladeiros! Sejam muito bem-vindos! Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para o YouTube te avisar toda vez que um vídeo novo sair. Também já deixa o like nesse vídeo para ele entender que é relevante para você, te mandar mais conteúdo nosso, mais conteúdo como esse e também para você apoiar o Salada Atômica de uma maneira muito especial. Já te agradeço por estar aqui, por ter se inscrito, por entrar nesse vídeo e acompanhar com a gente o universo da química. Esse é o primeiro vídeo de uma playlist que a gente vai ter chamada Universo Atômico. E nessa playlist você vai acompanhar várias aulas sobre os átomos, desde o mais básico até aquilo mais complexo, até as aulas mais puxadinhas para a gente. E hoje a gente vai começar com um assunto importantíssimo que é justamente a percepção de átomos. De onde surgiu isso? Quem teve essa ideia? E vamos falar sobre como era essa percepção há alguns anos atrás. Por isso que hoje a gente vai falar sobre partículas. As partículas atômicas. Mas antes da gente começar a falar sobre o átomo em si, precisamos saber quem foi que inventou essa palavra, de onde surgiu a ideia genial de que as coisas são feitas de pequenos pedacinhos. E essa ideia genial ela surgiu há muitos anos atrás, lá na Grécia Antiga, há cerca de 400 anos antes de Cristo, com dois caras chamados Demócrito e Leucipo. Antes desses caras, a gente tinha uma ideia, a filosofia tinha uma ideia de que tudo no universo era constituído de uma substância única chamada de arqué. Então a gente tem essa ideia aí muito forte nos escritos dos filósofos pré-socráticos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Para eles, então, todo o universo era constituído de arqué, que era uma substância única. E já tiveram ideias diferentes sobre o que era essa arqué, desde água, até fogo e até mesmo algo chamado apeiron, que era uma substância mais transcendental ainda, uma substância mais sobrenatural. Bom, Demócrito e Leucipo trazem um contraponto a isso tudo. Segundo eles, a ideia era a seguinte: se a gente pegar um pedaço de qualquer substância do universo, do mundo no qual eles viviam, a percepção de mundo deles, pegasse um pedaço dessa substância e dividisse isso em pequenos pedaços, depois pegasse esses pequenos pedaços e dividisse eles em pequenos pedaços, e depois se a gente pegasse esses menorzinhos ainda e tentasse dividir, ia chegar um momento que a gente não conseguiria mais dividir nada. Nesse momento, a gente chegaria numa partícula tão pequenininha e tão maciça que ela era praticamente, ou na verdade ela era fatidicamente, na ideia deles, indivisível. E aí essa partícula indivisível, no grego, ganhou o nome de átomo. Significa justamente não divide. A ideia de que o universo ele é constituído de pequenos pedacinhos que não se dividem mais. Essa foi a primeira ideia desses caras. Bom, essa ideia foi importantíssima porque tirou um pouco aquela noção de que as coisas são o que são, de que tudo já existe como é e acabou e nada se transforma. Então a gente tem essa percepção aí trazendo um novo olhar sobre o universo e sobre as substâncias, sobre aquilo que compõe as substâncias. E aí, tempos depois, essa ideia de que esses átomos constituem tudo foi mais assimilada pela sociedade, mais aceita pela comunidade científica até o momento em que ela foi sendo gerada. E aí começam as tentativas de criar modelos para, de alguma maneira, representar como esse átomo é. Então, dos filósofos pré-socráticos até o período que a gente conhece como química moderna ou ciência moderna, ali no século XVIII, a gente tem uma idade muito longa, um período muito longo ainda de tempo, né, de várias eras ali se passando, até chegarmos no período da Idade Média, que foi importante para a gente, para a química também, justamente porque foi um período onde, a partir das ideias de Aristóteles, a galera começou a misturar coisas e tal, e aí surgiu o estudo da alquimia. Mas, 1700 e pouquinho, na verdade 1700 e muito já no finalzinho do século, o Lavoisier, não sei se você já ouviu falar nesse cara, mas o Lavoisier ele conseguiu isolar o oxigênio e verificou que quando uma transformação acontece, a massa de todas as substâncias envolvidas permanece a mesma. Então, se a gente tem ali dois reagentes ou duas substâncias que vão ser misturadas, e essas duas substâncias têm uma determinada massa, um valor X de massa, quando essas substâncias se transformam e viram aquilo que a gente chama de produtos nos dias de hoje,
a massa X continua sendo a mesma. E o Lavoisier, ele descobriu isso justamente desenvolvendo a capacidade de reter oxigênio, o oxigênio produzido em reações químicas. Porque antes, a massa de oxigênio que saía de uma reação, ela simplesmente sumia da percepção deles. Então, desenvolvendo essa capacidade de reter esse oxigênio e pesando ele depois, o Lavoisier descobriu que a massa se manteve a mesma. E a partir de então surgem necessidades de se entender como é o átomo. Esse como é o átomo é o que gera o que a gente chama de modelos, os modelos atômicos. O primeiro cara que a gente estuda na escola é o John Dalton. E o trabalho todo do John Dalton foi baseado no que o Lavoisier descobriu, nas ideias do Lavoisier. Então, olha só, a ideia do Lavoisier era que a massa se conservava. Então, não se sabia como eram os átomos. Se o Dalton ele tinha essa noção de que a massa em uma transformação se conservava, ele postulou, então, uma solução para isso, de que essa massa se conserva porque os átomos são maciços, eles possuem massa, eles não perdem essa massa por nada. E, além disso, eles são indivisíveis. E aí, a forma mais estável de um átomo, segundo a lógica do John Dalton, era ser esférico. Então, um átomo era esférico, os átomos eram esféricos e maciços, indivisíveis. Uma coisa simples. Vamos pensar assim com a lógica deles, né? O John Dalton postulou isso em 1808, então tem um tempinho já para trás. Faz sentido pensar que se tudo é feito de pequenas partículazinhas, pequenos pedacinhos, esses pequenos pedacinhos eles são redondos. Esses pequenos pedacinhos são esféricos e maciços, né? Já que eles têm a massa das substâncias. Bom, e uma coisa muito importante nos estudos de Dalton foi tentar definir que há diferenças entre esses átomos. E a principal diferença que o Dalton supôs que os átomos tinham era em relação à massa e ao tamanho. Então, haviam átomos grandes, átomos pequenos, átomos pesados e átomos leves. E essas diferenças é o que geravam o que ele chamou de elementos químicos. É muito importante essa ideia aqui, galera, porque se todos os átomos eles fossem iguais, segundo a percepção lá do Demócrito e do Leucipo, o que tornaria as substâncias da natureza diferentes entre si? Então, essa ideia foi muito importante. Foi uma ideia que teve alguns acréscimos ali de valor do Berzelius, ou Berzelius, na verdade. O Berzelius, tem esse nome dificílimo, Berzelius, ele organizou então essa ideia do Dalton de que as coisas possuem os átomos eles possuem características distintas e essas características tornam eles elementos químicos. Ele organizou isso em latim, galera. E aí, as principais substâncias da época, os metais, né, vamos pensar que era uma época onde o metal era muito explorado, começaram a ser organizadas em latim. Por isso que a gente tem até hoje os símbolos atômicos desses metais com iniciais que não parecem nada pra gente, né? Tipo, por que o ouro é auro? O AU, né? O AU vem de auro, que é o ouro em latim, assim como a prata será G. O ferro, a gente olha o ferro e fala, caramba, F é por causa do português? Não, é ferro de ferrum, do latim. E o cupro, que é o cobre, olha só. Aí a grande curiosidade da galera, porque quem teve a brilhante ideia de dar esse símbolo atômico para o cobre, né? Foi o Berzelius. Então, Berzelius ele organizou isso em latim e através de Dalton e Berzelius a gente tem a primeira classificação dos elementos. Até quando a gente estuda a tabela periódica, a gente não dá muito crédito para esses caras, né? A gente vai lá para o Mendeleev e tal, mas esses caras eles foram os primeiros a, de fato, organizar os elementos e, de alguma maneira, tentar representá-los, ou utilizando símbolos, como foi a ideia principal de Dalton, ou já criando ali as siglas, como Berzelius propôs. Bom, então aqui a gente tem o primeiro grande modelo estudado no ensino médio, que é o modelo de Dalton. Mas se você observar, a gente tem outros cientistas por trás que trouxeram contribuições importantes para o modelo atômico de Dalton, como é o caso do Lavoisier e do Berzelius. Principalmente entender a ideia de Lavoisier é importante para a gente contextualizar o porquê de Dalton ter proposto esse modelo. Tudo bem?
E aí, seguindo adiante, na ordem cronológica do processo, a sociedade começou a explorar a eletricidade. E aí teve um cara chamado William Crookes, que desenvolveu um aparelho interessantíssimo, que ficou conhecido como tubo de raios catódicos, o tubo Crookes, que era um tubo de vidro, onde ele colocava ali dentro um gás sob baixa pressão e ligava esse tubo de vidro a uma corrente elétrica. Quando ele acionava a corrente elétrica, ele observava uma luminescência no gás ali dentro. E com isso ele evidenciou que aquele gás, ele de alguma maneira conduzia a eletricidade. Conduzia eletricidade. Pô, se um gás produz eletricidade, significa que os átomos desse gás estão conduzindo, né, eletricidade. Não é que o gás produza, mas ele conduz. Então, se o gás conduz eletricidade, seus átomos estão ali conduzindo eletricidade. E aí esse foi o grande problema gerado pelo William Crookes, que o Thomson tentou resolver com o seu modelo. Se o gás ele conduz eletricidade, significa que os átomos daquele gás dentro do tubo de Crookes possuem algum tipo de partícula que contém eletricidade, que é eletricamente carregada. E aí ele chamou essas partículas de elétrons para homenagear a descoberta de Tales de Mileto de muitos anos atrás, que foi o âmbar. Elétron é âmbar. O âmbar, lembra que o Tales agitou o âmbar com um pedacinho de lã e observou a eletrização daquele corpo? Então, é por isso que os elétrons têm esse nome. Tá? A carga elétrica conduzida pelo gás foi responsabilizada pelo Thomson por esses supostos elétrons, essas supostas partículas que o átomo possui e que é capaz de conduzir eletricidade. Bom, esse tubo de Crookes ele não foi só utilizado pelo Thomson. Muitos outros cientistas utilizaram o tubo de Crookes e foi também o caso do Rutherford. Você deve ter ouvido falar nesse cara, né? Rutherford. O Rutherford, cara, também trabalhava com o tubo de Crookes, e uma coisa interessantíssima que o Rutherford fez foi submeter o tubo de Crookes a uma outra corrente elétrica perpendicular à corrente do tubo. E aí, com isso, ele fragmentou aqueles raios que ele estava observando ali dentro. E aí, depois, a gente tem esse camarada aqui, olha, que é o Eugene Goldenstein, que ele observou em um tubo de raios catódicos também um feixe luminoso que era oposto ao feixe dos raios catódicos. Aí ele pensou, puxa vida, se os raios catódicos são feitos de elétrons, esse outro feixe luminoso é feito de um outro tipo de partícula que tem uma carga oposta à carga dos elétrons. E aí o tubo de raios catódicos, eles ficaram conhecidos por esse nome justamente por conta do catodo de uma bateria elétrica. E o catodo de uma bateria elétrica tem como o oposto o anodo. Então, pô, se por convenção os elétrons eram negativos até a época do Thomson, o Goldenstein supôs então que esse feixe luminoso oposto era composto por partículas positivas. Só que ainda não se tinha noção nenhuma de que um átomo poderia ter partículas positivas. No modelo do Thomson, a região positiva do átomo era o corpo dele, era uma grande esfera. E não era particulada, não tinha partículas ali. Daí o Goldenstein chamou essas partículas de partículas alfa. E aí, tempos depois, o Rutherford detectou, através de experimentos com o tubo de Crookes, os prótons, justamente pela fragmentação dos raios liberados ali dentro. Bom, outro experimento importante do Rutherford para depois a construção do modelo dele foi esse aqui que está do meu lado. Ali no centro daquele C gigante, a gente tem uma plaquinha de ouro. O C, ali está escrito que é um anteparo detector. É uma chapa metálica de chumbo que foi retorcida para fazer uma espécie de concha ao redor da plaquinha de ouro. E ali na parte de dentro, eles colocaram um material que era sensível à radiação. Do outro lado, lá no finalzinho, ó, tem uma caixinha pequenininha, que é uma caixinha de chumbo. E ali dentro, o Rutherford colocou uma pedrinha de plutônio, um emissor de partículas alfa, até então era conhecido dessa maneira. Essa caixinha ela tem um pequeno orifício que faz com que um feixe bem fininho de partículas alfa atravesse essa distância. E aí, quando esse feixe chega na plaquinha de ouro, o Rutherford observou que esse anteparo detector ele formava várias manchas ali.
não só atrás do ouro, mas como também à frente do ouro. E com isso ele pensou o seguinte: os feixes que estão atingindo a placa de ouro estão sofrendo comportamentos diferentes ali. Existe uma quantidade de feixes que está passando direto, tem uma quantidade que está sendo refletida e tem uma quantidade que está sendo desviada. Foi aí que ele parou para pensar que os átomos do ouro têm espaços ali entre eles. Não são bolotonas, como era o modelo do Thomson, grudadas umas nas outras sem deixar nada passar. Se eles estão deixando alguma coisa passar, é porque existe um espaço entre os átomos. E foi aí que o Rutherford pensou na ideia de núcleo atômico, e não uma grande esfera, mas um núcleo, uma esfera menor que fica no centro. E os elétrons, eles são os responsáveis por estarem causando esse desvio nas partículas alfa, o que significa que eles estão em movimento ao redor desse núcleo. Então, o modelo do Rutherford foi aquele modelo que a galera chama por aí de modelo do sistema planetário e tal, né? Mas é um modelo onde há um núcleo, esse núcleo ele é positivo e as partículas negativas orbitam esse núcleo. Essa era a ideia do Rutherford. Em momento nenhum, Rutherford pensou que havia outra coisa no núcleo além dele ser positivo, além dele ter prótons. Foi daí que um outro cara, que é o Chadwick, James Chadwick, ele colidiu partículas alfa com átomos de berílio, com pedacinhos de berílio, e descobriu um outro tipo de partícula que tinha uma massa semelhante com a massa dos prótons. Na verdade, ele fez um comparativo até com a massa dos elétrons, que era uma partícula com uma massa de 1836 vezes mais massa, né? 1836 vezes maior a massa do que dos elétrons, semelhante à massa dos prótons, mas que não tinha carga nenhuma. E aí o fato de não ter carga nessa partícula fez com que o James Chadwick chamasse ela de nêutrons. Bom, apesar do James Chadwick ter descoberto isso bem depois do Rutherford, a literatura e por convenção e tal, né, para simplificar um pouco mais as coisas, a literatura acaba colocando os nêutrons já no modelo do Rutherford. Mas é muito importante a gente perceber que a descoberta dos nêutrons ou a detecção deles veio bem depois do Rutherford propor a ideia de núcleo positivo com prótons e elétrons negativos em órbita. São ideias diferentes que vão sendo construídas. Se vocês repararem, eu coloquei aqui, olha, nesse mapa mental, circulado os principais nomes dos modelos atômicos. Mas eu fiz questão de colocar ali também em laranjinha outros cientistas que contribuíram para essas descobertas. Porque às vezes a gente até resume isso de uma maneira um pouco arbitrária demais, né? E, é o modelo do Rutherford. Mas tudo que está no modelo do Rutherford não necessariamente foi o Rutherford que descobriu. O modelo do Thomson, mas tudo que está no modelo do Thomson não foi necessariamente contribuição direta dele. E às vezes esses caras eles nem conversaram muito sobre aquilo ali. Então é muito importante a gente ter essa noção. Bom, mas chegando até esse último modelo, a gente já tem algumas percepções sobre os átomos. E aí esse desenho que eu coloquei aqui, ó, é o que resume essa ideia. Um núcleo com partículas positivas e neutras e as partículas negativas orbitando esse núcleo. Com isso, a gente consegue comparar átomos através de semelhanças aqui, ó. A gente sabe que os átomos eles são compostos por essas partículas, segundo essas teorias, segundo esses modelos, muito importante a gente ter essa noção, então a gente pode classificar pares de átomos ou grupos de átomos em isótopos, isótomos, isoeletrônicos e isóbaros. Então, acompanha aqui, ó. Os átomos que são isótopos são átomos que possuem a mesma quantidade de prótons no núcleo. Isso, para o modelo de Rutherford, a partir do modelo de Rutherford, é o que determina o elemento químico, diferente do Dalton. A ideia de Dalton era que o elemento químico era uma classificação relacionada ao tamanho e à massa do átomo. Já para o Rutherford, a gente tem essa percepção de que a caracterização do átomo, ou aquilo que dá as principais propriedades do átomo, o que torna ele um determinado elemento, é a quantidade de prótons no núcleo. Então, o átomo que tem 6 prótons no núcleo é sempre carbono, independente do quanto ele tenha de nêutrons, independente do quanto ele tenha de elétrons. Ele pode mudar o seu número de nêutrons e elétrons, mas se ele mudar o número de prótons, ele se torna um outro elemento químico, dentro da nossa classificação. Isso é muito importante a gente entender, porque qualquer alteração que haja
no número de prótons de um átomo torna ele uma outra coisa. Beleza? Então, isótopos são sempre átomos do mesmo elemento químico, tem o mesmo número de prótons. É por isso que a gente percebe que na natureza existem vários isótopos de alguns elementos, como, por exemplo, os isótopos do carbono, carbono de massa 14, carbono de massa 13 e o carbono de massa 12. Tem também os isótopos do hidrogênio, o hidrogênio de massa 1, de massa 2 e de massa 3. Repare que a massa muda, mas o número de prótons não. Os isótopos do carbono têm sempre 6 prótons e os isótopos de hidrogênio têm sempre 1 próton. Segundo, os isótomos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, podendo ou não serem do mesmo elemento químico. Porque, pensa comigo aqui, ó, o isótopo 14 do carbono, ele é isótono do nitrogênio, que tem massa 14. Sacaram a ideia? Os isoeletrônicos são aqueles que têm a mesma quantidade de elétrons. Quando a gente estudar os cátions e os ânions, a gente vai ver por que é interessante a gente ver essa classificação aqui, tá? E os isóbaros são aqueles que têm a mesma quantidade de massa. Entendendo o seguinte, na percepção do modelo de Rutherford, para calcularmos a massa de um determinado átomo, a gente soma o número de prótons e de nêutrons. Ah, mas Thiago, por que o número de elétrons não está aqui, né? Pô, os elétrons, tadinhos, eles também são partículas atômicas. Só que a massa dos elétrons é 1836 vezes menor do que a massa dos prótons e dos nêutrons. Então é como se nós estivéssemos pesando 2 elefantes e um ratinho. Ela acaba não sendo muito relevante nesse processo e por isso ela não entra nessa conta aqui. Porém, se a gente pensar que a massa de um átomo é sempre esse somatório, vamos pensar que ela precisa sempre ter números redondos, certo? Então, pô, o carbono que tem 6 prótons e 6 nêutrons, ele vai ter massa 12. O carbono que tem 6 prótons e 7 nêutrons, ele vai ter massa 13. E o carbono que tem 6 prótons e 8 nêutrons terá massa 14. Beleza? Mas aí quando você vai lá na tabela periódica, você vai ver a massa do carbono 12,01. De onde veio esse 0,1? É o seguinte, a massa atômica que nós encontramos na tabela periódica é referente à média aritmética das massas atômicas de todos os isótopos daquele elemento químico na natureza. Então, aquele 12,01 está considerando a quantidade de carbonos 14 e a quantidade de carbonos 13 que existem na natureza. Como são quantidades bem pequenas, acaba ficando 0,1 ali no finalzinho. Duas casinhas decimais ali. Tudo bem, gente? Então, essa é a primeira parte, a aula 1 de Universo Atômico, onde a gente falou sobre as partículas, a percepção de um átomo como sendo particulado, como sendo composto por partículas. E aí, dando sequência a isso, a gente terá na próxima aula o modelo quântico do átomo. A coisa vai ficar um pouquinho mais complexa, mas se prepara, porque vai te ajudar muito em qualquer vestibular e também na sua vida. Então é o seguinte, pessoal, muito obrigado por ter ficado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like no vídeo. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Bom, pessoal, já vou sair para você tirar o print. Muito obrigado, um abração, beijo, fui! Print!